Que o uso excessivo de celular, telas e redes sociais pode fazer mal à saúde, isso você já sabe. Mas nesse vídeo eu vou provar para você como o uso excessivo de redes sociais ele pode estar causando muitos mais males do que você imagina. Meu nome é Thiago Nascimento, eu sou psicanalista e atendo indivíduos individualmente, atendo casais. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 3 estudos que apontam os males e as relações que o uso de telas e principalmente de redes sociais tem causado muito adoecimento na população. Isso, além de empiricamente eu já ter percebido na clínica, em que muitas pessoas se dizem viciadas no uso de telas e que como isso é difícil de ser identificado primeiro e depois se ver desvencilhado, existem muitos estudos que apontam o quanto isso é prejudicial tanto à nossa saúde psíquica, emocional e como isso faz mal para N situações. Tá? Então, assim, o problema não é a ferramenta em si, mas sim como a gente tem usado. E de forma desmedida, isso tem causado grandes maus. Depois eu vou colocar no link da descrição esses estudos. Mas, basicamente, são 3 estudos que foram analisados, eles abordam a relação entre o uso de telas e principalmente de redes sociais e a influência que isso causa na saúde mental em diferentes faixas etárias, tá? Adolescentes, jovens, adultos e adultos, revelando também um fenômeno comum, o impacto crescente da hiperconectividade no bem-estar psicológico. Eu já tenho falado isso em alguns vídeos meus, mas isso é muito gritante, tá? Então eu quis trazer aqui não só um achômetro, mas provas e artigos científicos publicados em revistas considerados relevantes para a sociedade, como isso tem sido prejudicial, tá? O primeiro artigo que eu analisei, ele é intitulado A influência do uso excessivo das redes sociais na saúde mental dos adolescentes. Ele é uma revisão integrativa que analisou 14 estudos. Ele analisou 14 estudos publicados entre 2019 e 2024. Ele mostrou que o uso exagerado das telas está fortemente associado a sintomas como ansiedade, depressão, isolamento, irritabilidade e distúrbios do sono. Nesse caso, nesse estudo foi feito com adolescentes, que eles frequentemente eram expostos a padrões irreais de beleza e reconhecimento com o uso das redes sociais e acabam se comparando uns aos outros, o que levou ao desenvolvimento de sentimentos de inadequação. O artigo também destaca o papel que o psicólogo pode ter tanto na avaliação dos comportamentos quanto das interações online e como na orientação para práticas mais saudáveis, sugerindo aqui uma abordagem integrativa entre família, escola e saúde mental. E aqui posso incluir também o psicanalista, não precisa ser só o psicólogo. Né? O segundo artigo ele é chamado intitulado Ansiedade e Dependência de Redes Sociais em Adultos. E ele analisa a relação ele fez uma revisão sistemática baseada em 30 estudos internacionais. Ele observou que há uma correlação significativa entre a dependência digital e sintomas de ansiedade, com índices variando de 0,15 a 0,73. O que isso quer dizer? Que a gente pode dizer que não há uma questão de causa e efeito. Né? Você usa redes sociais, você se adoece. Mas sim que há uma relação positiva, ou seja, um aumento de 0,15 a 0,73 no aumento de incidência de adoecimento psíquico. Eles apontaram também um ciclo vicioso. Quanto mais a pessoa se sente ansiosa, mais tende a buscar refúgio nas redes sociais. E quanto mais dependente se torna, maior também a sua ansiedade. Né? Então, um ciclo se retroalimenta, como eu sempre tenho falado. Fatores como baixa autoestima, estresse e falta de suporte social agravam o caso, né? Então complicam mais ainda. E a pesquisa concluiu que compreender o ciclo é muito importante para desenvolver as estratégias de prevenção e intervenção voltadas à saúde mental digital. Ou seja, nós precisamos nos educar a usar a rede social. Tá? A gente, principalmente de uma geração aí que está entre 30 e 40 anos, 25 a 40 anos, que percorreu uma mudança nos hábitos, nós não fomos educados a uma tecnologia. Então achamos que lá, não tivemos um aprendizado de como usar isso. E aí a gente foi aprendendo de uma forma maléfica, usando essa ferramenta para de uma forma que acaba nos prejudicando. E o terceiro estudo,
Ele é intitulado Os Impactos da Internet e das Redes Sociais na Saúde Mental de Adolescentes, Jovens e Adultos. E ele analisou os dados de Brasil e Colômbia. Nesse caso, ele investigou estudantes do ensino médio e do ensino universitário, e principalmente no estudantes de medicina, em que o uso de redes sociais estava relacionado ao tédio, irritabilidade, dificuldade de concentração e comportamentos de dependência. Ele disse também, mas nesse artigo mostrou que há benefícios das redes sociais, como a facilidade de acesso à informação e até fortalecimento de vínculos sociais, mas aponta que esse uso precisa ser de uma forma equilibrada. A autora também destacou que o tempo de tela não é o único fator de risco, ou seja, não é que você usar muita tela que é o que causa o problema. O problema está, na verdade, é o padrão de uso e na ausência de supervisão familiar, no caso dos adolescentes. E aí precisa sim que haja uma incidência da família como uma educação digital e um estímulo à atividade fora do ambiente online, que são apontados como formas eficazes de proteção desse padrão. O problema é que os adultos também não sabem educar nesse sentido, né? Não sabem o que fazer. O que eu mais vejo são os adultos perdidos querendo informações, querendo saber como fazer para educar os filhos, menores ou maiores. Pais sobrecarregados, famílias cansadas, enfim. Então, esses 3 estudos revelaram que o uso de redes sociais, embora seja parte indissociável da vida moderna, ela tem efeitos ambíguos sobre a saúde mental. Se for usado de uma forma instrumental e consciente, pode favorecer a socialização e o aprendizado, mas quando usado de maneira excessiva ou de uma forma desproporcional para afogar as mágoas vendo os outros lá e a felicidade dos outros, como uma fuga emocional, ela pode gerar dependência, ansiedade e isolamento. Então o desafio hoje em dia é encontrar esse equilíbrio, né? Como que a gente usa a rede social de uma forma que seja saudável, com as pessoas não só conectadas, mas também com vínculo, né? Que esse vínculo seja favorecido. Então eu digo que a gente tem muita informação hoje, mas a gente tem poucos vínculos, né? A gente sabe o que está acontecendo com os outros pelas coisas que eles postam por aí, mas não necessariamente a gente se sente conectado ou com vínculo com essas pessoas. Então eu já posto alguma coisa e eu já acho que as pessoas já devem saber ou teriam que ficar sabendo daquilo que eu postei, como se eu tivesse uma forma de comunicação para com elas. Mas na verdade não, isso acaba acontecendo que eu estou sozinho ali, né? Cada um está querendo cuidar do seu. Bom, a ideia aqui com esse vídeo é apontar como as coisas são graves, né? Há uma relação grande e forte e positiva, enquanto a gente usa de uma forma desproporcional e de uma forma maléfica da rede social. Nós precisamos nos educar de uma forma digital, para saber que a gente use esses instrumentos de uma forma interessada. Eu costumo dizer que a gente tem que fazer uma pergunta e procurar o que é que a gente está querendo responder com nossos usos dos nossos instrumentos, né? Você não vai pegar um serrote e aleatoriamente esperar que o serrote te surpreenda. Um serrote, tal como uma rede social, tem a sua função, é um instrumento. Ele é um meio para que a gente atinja algum fim. Se o fim for entretenimento, ótimo, a gente pode usar para ver vídeos por aí, e eu faço muito isso, ver vídeos para entretenimento. Se a gente for vídeos para estudo, quantos vídeos aqui a gente usa para a gente aprender e enriquecer nosso intelecto, nossa saúde. A minha promoção aqui com os meus vídeos está atrelado a isso. Mas que seja esse o objetivo. O grande problema que a gente vê na rede social são aquelas que a gente fica só absorvido naquele conteúdo e um conteúdo após o outro, após o outro, após o outro. Hoje, eu também não vou fazer uma relação aqui causal, mas eu vou dizer alguma relação de indícios em que a dificuldade de concentração está tem grande influência no uso excessivo de telas. Tem outros estudos que podem apontar com relação a isso. Isso que a gente aponta às crianças, que hoje em dia parece que todas elas não prestam atenção, não ficam quietas, é um grande ponto, né? Porque elas ficam com muitas imagens passando na frente delas, mudando de um vídeo para outro a todo momento, e elas não são educadas a ter um tédio em que antigamente a gente tinha as propagandas dos comerciais e agora elas ficam toda hora buscando um conteúdo de entretenimento e de imagens que sejam enriquecidas e tal. O grande problema, né, diferente, por exemplo, de um livro ou alguma outra coisa, né, não é fazer uma apologia crítica assim, a favor dos livros,
e combate às telas. E tudo são instrumentos, tá? Mas o grande ponto é que quando a gente lê um livro ou a gente conversa com alguém, a imagem do que é falado é criado na nossa mente. Mas quando a gente vê a tela, a imagem já é criada. Telas e redes sociais, enfim, e aí usando conteúdos extrapolando um pouco, por exemplo, tudo que a gente vê como imagens diante das telas, é um exercício passivo, né, de nosso intelecto. A gente está lá e só apenas recebendo. E no caso das redes sociais, a gente recebe imagens e quer ver alguma surpresa, quer ver algum entretenimento, alguma coisa ali que nos surpreenda. Diferente de um livro, ou quando a gente está conversando com alguém, o que a gente fala e o que a gente escuta, a gente cria na nossa mente, né? Cria na nossa mente para falar e o outro que está escutando cria na mente dessa pessoa quando está escutando. Aquelas imagens daquilo que é falado, daquilo que a gente está lendo. Então aí é um exercício ativo. Bom, aí há vários estudos que apontam que há um enriquecimento de intelecto enquanto a gente está criando na nossa mente, fazendo um esforço ativo naquela situação, diferente de quando a gente tem um intelecto passivo, apenas recebendo. Tá? Bom, são várias vertentes aqui de estudos que podem apontar o uso maléfico assim, de redes sociais, mas eu queria apontar esses daí que eu tô querendo dizer. Né? A gente muito fala que a gente não tem tempo para muitas coisas, mas grandes chances de a gente estar absorvido em redes sociais, em telas, querendo ser surpreendido, quando muitas vezes a gente podia estar criando alguma coisa em relação ao que nos faz mais sentido, né? Sem esperar ser surpreendido, mas indo em direção àquilo que a gente quer construir. Tá bom? Aqui, na verdade, eu não quero ser um crítico ou, sim, abaixo das redes sociais, paremos de usar. Pelo contrário, eu quero que a gente tenha uma sociedade mais saudável em que a gente saiba usar os instrumentos da melhor forma possível. E que a gente crie e sustente os vínculos com famílias e amigos fora também das redes sociais. Porque é aí que eu acho que há a conexão e os vínculos onde eles estão mais fortalecidos. Né? E não é só postando de uma forma informacional, mas sim formacional. Que a gente forme esses vínculos e sustente eles. E isso está atrelado também à saúde. Se você gostou desse vídeo, se faz sentido para você, já sabe, compartilha, comenta aqui o que te serviu. Se você achou que faz sentido, frequente mais esse canal. Você está convidado e será um prazer conversar contigo mais vezes. Obrigado e até a próxima.